essas lágrimas servem de exemplificação. Mas é preciso aprender com isso, né? Valorizar a vida, né? Quase sempre, se nós tivéssemos resgatado já o conhecimento de que a vida ela continua após o túmulo, e forçar uma pessoa a morrer é um ato insano. Você liberta ele a provocar o ódio, que é uma forma de amor doente. É que você pode colocar isso como duplicado a ser resgatado após o teu desencarne. Hoje na carne você pode se livrar através da separação do teu. Você pode morar num condomínio, você pode morar num apartamento ou numa caverna, enfim. Mas no mundo espiritual não tem isso. É ligação mental. E no mundo espiritual habita-se os mortos e os desencarnados. Se todo mundo fosse desencarnado, todo mundo fosse morto, seria muito bom. Mas não é, né? Opa! Fantástica a diferença de morte e desencarnado. É a grande confusão que as religiões trazem para os senhores. Mortos e desencarnados são totalmente singular, né? Tem nenhuma. Todas as religiões falam que não deve ser invocado os mortos. E é uma realidade. Não se ligue com os mortos que você vai tomar cabeçada aí. Um dos grandes cirurgiões, cientista da medicina, Eurípides de Jesus Zerbini, ele, percebendo essa grande confusão de mortos e desencarnados, e a confusão que faz a ciência e que faz as religiões, ele, depois que passou para o mundo espiritual, procurou um cidadão chamado Sérgio Felipe. E Sérgio Felipe, como médico, foi aluno do Zerbini. Um dia, Sérgio Felipe encontra Zerbini em sua sala. E ele disse: opa, acho que vou tomar remédio porque eu estou alucinando. Isso é alucinação. E Zerbini disse para ele: Sérgio, não é alucinação. Você está envolvido agora com dupla visão. Visão física e visão extrafísica. E foi o Zerbini que pediu para que o Sérgio voltasse aos laboratórios para estudo. Estudar os cadáveres. Ele disse: não posso. Eu já estou muito avançado e não consigo ir mais para os laboratórios. Eu estou estudando já mecânica quântica, física quântica. Meu interesse agora é ciência de ponta, não é mais ciência cadavérica, né? Mexer com cadáveres, estudar órgãos, não é mais a minha praia. Deixa isso aí para os iniciados, o primeiro, o segundo anista de medicina, mas eu não. E respondo Zerbini: é necessário que você volte ao laboratório para fazer estudos de uma glândula. Não, como posso fazer isso? Porque nessa glândula que está o registro das intervenções mental
das mentes mortas e das mentes desencarnadas. E para mentes desencarnadas devemos sempre estar ligadas, porque essas mentes estão já livres da matéria. Livre da matéria. Daqui a pouco os senhores vão receber a visita aqui de um... Espera um pouquinho, você está atrapalhando a... Então, daqui a pouco vocês vão receber a visita de um cidadão que é o responsável pelo filme O Nosso Lar. E é com maestria que o filme Nosso Lar busca elucidar o que é desencarnado e o que é morto. Então, solicitar ou cultuamento aos mortos não deve ser feito. E disse Jesus, referindo-se a isso, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele nunca disse que os desencarnados enterram os seus desencarnados. E morto e desencarnado tem uma diferença muito grande. Morrer é fácil. É um pequeno projétil, é uma dose de veneno, sexo demais, trabalho demais, ou nada, ou nenhuma comida, ou comida demais, você vai para o mundo espiritual. Como morto. E desencarnado? Essa é a questão. Como é que você vai para o mundo espiritual desencarnado? Sem vínculo com a carne. Sem vínculo com a matéria. Então, quando as outras religiões vão falar, esperamos, ou esta é a voz do Espírito Santo, estão correto. Está correto. Porque é a voz de espíritos já que perderam o interesse com a carne e auxilia, orienta as grandes multidões. Os espíritos mortos vão auxiliar nos interesses com a carne, com os interesses materiais. Então, voltando à orientação de Zerbini, percebendo a grande confusão que se faz com mortos e desencarnados, a intervenção dos desencarnados sempre de orientação, a intervenção dos mortos sempre de perturbação. E foi com os seus experimentos, seus estudos científicos, bancado por um núcleo de ciência francesa, que aqui a 2.000, acho que uns 3.000 metros daqui, 3 quilômetros, na USP, foi feitos os testes. É a maior autoridade no mundo nesse quesito. Então pega as intervenções mental dos mortos, que leva a mente despreparada, sem exercício, a grande perturbação, e ele classifica isso na letra F, questão 44.3 do Código Internacional de Doença, no CID-10, classificando a obsessão como patologia. Então, vocês podem ser aposentados, receber reembolso do seu sistema de saúde, pode, porque hoje é ciência. E isso é feito porque percebeu-se a grande perturbação que os mortos causam. Isso é ciência. Mas, se os senhores quiserem, já falei isso aqui milhares de vezes. Traga isso aqui com quase toda semana, fala sobre esse assunto. Ontem falei sobre esse assunto, né? Como é que você morre? Como é que você desencarna, né? Nos planos inferiores existe alguém desencarnado? Existe alguém desencarnado dos infernos? Não, né?
Quem que existe lá? Existem os mortos. Os mortos, sim. Os desencarnados, não. Quem está desencarnado ou em processo de desencarnação pode voltar a morrer? Pode. Quem pode sofrer o processo da morte indefinitivo ou indefinitivo? Não, não pode. Que a lei de amor vai estar sempre colocando você na linha reencarnatória e desencarnatória. Desculpa, mas é assim, eu gosto de ter, eu vou ficar à vontade. Senta na mesa, tira o sapato, né? Então, não importa. Importa o que você faz, que você dá de transparência. Isso que importa. Então, e meu dedo está coçando também. Então. Hã? Tomei banho sim. Tomou banho, não tomou banho com álcool, né? Hã? Eu sei que está ao vivo. Eu sei que está ao vivo. Então, o senhor André Luiz, no livro Nosso Lar, Psicografia, o psique foi envolvido com a mente do médium, foi envolvido com a mente do desencarnado, cara que está no mundo espiritual, que assumiu o pseudônimo de André Luiz. Esse carinha chama-se Carlos Chagas, né? Dr. Carlos Chagas, cientista, estudioso, o bicho barbeiro foi descoberta dele, né? E dizem que esse irmão já teve passagem aqui em São Paulo como médico, como ginecologista. E este médico chamava-se Dr. José, foi formado pela Universidade Federal de São Paulo, Universidade de Medicina. Eu esqueço o sobrenome dele, mas chama-se Dr. José. No decorrer da palestra, vou ver se lembro o nome dele, o sobrenome te falo. Vocês podem procurar nos livros de registro, vocês vão encontrar isso. E esse cidadão, médico pela segunda vez, estudioso, ele morre. Ele era um ser desqualificado? Não, né? Médico, cientista, morreu no hospital, acompanhado pelos colegas, acompanhado pela mãe, né? Companhia da mãe. Aí o cara morre. Cansa, né? Saía para tomar umas de outras, umas biritas todas. E ele morreu. Foi para o mundo espiritual. No mundo espiritual, ele foi para o mundo dos desencarnados, o mundo dos mortos. Dos mortos, né? Foi lá onde tinha sofrimento, lágrima, os ranger dos dentes, né? De tanto sofrimento. Queria água, bebia lama. Queria agasalho, deitava nas pedras. Era ameaçado continuamente. Por quê? Porque ele não preparou-se para o seu desencarne. Preparou-se para a sua morte. E ele quis levar para o outro mundo os seus títulos, a sua fama, né? O seu meio social. Isso não é possível. Ele estava sozinho? Não. Estava lá por uma força de sintonia. Ele passou a atrair os semelhantes, né? E foi lá, junto, tinha mulheres, tinha homens, né? Mas todos ligados aos seus interesses, né? Seus interesses. Um determinado momento,
ele resolve desprezar os seus títulos, suas posses, né? Então, ele começou a pensar, não sei como chama isto. Não sei se chama-se Deus, Alá, não sei se chama-se anjo, não sei o que se chama, mas o fato é que existe uma força, né, que pode intervir no meu desejo, ao meu desejo, vir ao encontro de mim, socorrer desse meu sofrimento, atender às minhas necessidades. Então, força que eu não sei o teu nome, por favor, me socorre. Ele sinalizou a abertura para outro grupo, o grupo dos preparadores para os desencarne. E foi socorrido, no primeiro momento, com todas as suas mazelas. Depois das mazelas, ele achava que era fixa, que poderia ser retirada a ponta do bisturi, e não foi nada disso. Houve uma intervenção psicológica, uma mente intrusa produziu substâncias milagrosas que o limpou, livrou, né? Preparou para uma liberdade, um conforto que jamais tinha vivido. Percebendo esse mecanismo, ele passa a fazer uso do processo mental, de sua vontade. Bem-aventurado aos homens de boa vontade, fala esse grande homem. Olá, menina. Doutora, tá bem? Então, bem-aventurado aos homens de boa vontade. Então, movendo de boa vontade, mudou a sua estrutura íntima, né? Ele não mudou a sua fisiologia. Ele mudou a sua forma de produzir. A sua produção mental passou a ser diferente. Se era de apego, se era de vício, passou a ter uma produção modificada, ampliada. E ele logo tornou a lembrar dos seus grandes investimentos afetivos. E aqui, onde está o coração, lá está o espírito, né? Então, ele começou a lembrar de sua amada família, né? E o desejo de reencontrar os seres amados fazia ele mover forças extraordinárias. E os amigos diziam, cuidado com os vínculos afetivos. Sem aprisionar-te, não deixa-te ser vicioso este afeto, não adoeça ele. E ele passa por preparação. Estão ouvindo o que eu estou falando? Tá, né? Então, ele busca preparação. Pede autorização, é vítima de análise, de paciência, de reestruturação. E, de repente, ele recebe autorização para o grande dia. Ver os seres amados, né? Os seres benditos de sua alma, passou a ter a oportunidade de encontrá-lo. E o doutor André Luiz volta do mundo espiritual com algumas experiências. A experiência de seres que não foram autorizados, não foram devidamente preparados, não movidos por boa vontade, queriam encontrar o noivo, né? E se aventurou nas forças da natureza da perfeição, da natureza física, da natureza monstruosa, e logo foi encontrado pelos seres técnicos em desencarnação na margem e foi novamente recolhido para novamente intervir, ter intervenção de socorro. Ele observou tudo isto. Mas o fato que na minha concepção
muito nobre é que ele recebe autorização para viver a família. E ele chega. E tem imagem na minha mente, a imagem da sua chegada. Então, lembrando aqui de Roberto Carlos, vou buscar parafrasear a frase de Roberto Carlos dizendo: o meu cachorro me recebeu latindo, né? E ele chega no portão, o cachorro percebe, tem a percepção, vislumbra o seu dono, que porque ele recebeu muito afeto, e o cachorro fica maravilhoso, né? E late, ele acaricia o cachorro, tudo na casa é belo. Tudo na casa é muito belo. O jardim é florido, tem cores, tem vida, um aspecto extraordinário. Aí ele entra, ele sobe umas 4 ou 5 degraus e ele chega e entra à sua esquerda, né? Tem mais 12 ou 13 degraus, ele entra para a porta. E lá ele encontra reunida a família. Ele encontra os seres amados, o investimento do seu afeto. E ele observa que as crianças tocam piano, outros conversam, falam do curso de medicina, falam das instruções, a vida familiar, a ligação com a ciência, a prosperidade está em ritmo acelerado. E ele observa que o fato dele não estar ali, a vida continua, tem uma dinâmica. Mas ele, cheio de saudade da mulher amada e dos seus filhos amados, que são filhos de Deus, ele encontrou lá um filho de Deus que ele rejeitou. A irmandade. Quem era esse cidadão que ele rejeitou? Olha, ele tinha razão, porque a mulher era amada, né? Ele amava aquela mulher extraordinariamente. Amava os filhos, amava, enfim, todos. Mas tinha um ser que começou a fazer investimento afetivo também na mulher amada. Agora ela estava dividida no amor do passado, que não passou, continua, e no amor presente. A cabeça dessa mulher, a solidão, o desamparo. Como é que eu posso viver sem o amparo de um homem, de um parceiro, de um companheiro? Viver a viuvez. E ela começa a observar que esse projeto dela começa a ser ameaçado. Ela começa a observar que o ser amado, o segundo marido, adoeceu também. E uma doença que os médicos não encontravam cura, medicamentos. E aqui a mente que foram resgatadas dos mortos para o mundo desencarnado, agora está em contato com o ser encarnado. Então o ser desencarnado recusa-se a amar. E na recusa, porque ele não aceitou, eu acho que dizem que é um italiano, mas na meu entender é um argentino. Que está o segundo marido, um argentino ali. Então, o argentino, né? Você ri por quê? É verdade. Você é argentino? Então, por isso mesmo, eu acho que era por isso, né? Então, como é que é? Então, eu sei que ele passou a ter uma birra muito grande do segundo marido, né? E ele falava para a esposa, tinha um olhar todo apaixonado, mas ele não gostava do segundo marido. Afinal de contas, era um concorrente. Ele não entendeu o que o padre tinha dito para ele: sejam felizes até que a morte os separa, né? Ele morreu, mas ele não quis se separar, continuou. É uma união apurada e eterna e precisa ser separado. A senhora não tem marido não, né? O bicho já foi. Está morto ou desencarnado ele? A senhora sonha com ele? E como é que a senhora sonha? Eu vejo ele só. O que ele fala? Com ele desaparece.
Mas ele fala para a senhora que está bem, manda a senhora jogar no bicho, bater uma pemba, fazer uma macumbinha. Não? Então eu acho que ele está desencarnado. Porque quando ele começar a pedir uma farofa, um franguinho, ele está morto. 13 anos já? Então, mas não tem tempo, minha filha. O tempo não existe. Einstein fala que o tempo não existe. Então, voltando ao caso do Dr. André Luiz. Voltando ao caso do André Luiz. Ele, quando rejeitou que o argentino era filho de Deus, o que aconteceu? O desencarnado passou a morrer. Tudo que era belo, o jardim, as flores, o dia, o sol, a energia, tudo era saudável, bonito, né? Tudo fluía. Começou a ficar tudo preto e branco, né? E começou aquela situação. Está desencarnada ou encarnada, menina? Tem certeza? Tenho. Então, tá bom. Se a senhora tem certeza. O senhor tá bom? Pai do Senhor? Que pai do senhor? O senhor não é crente para dar pai do Pai- senhor? Claro que eu sou crente. Sou crente em Jesus, velho. Bom, em Jesus eu sei que o senhor é. Eu sou evangélico. Mais ainda, o senhor é. Eu sou evangélico. Sabia, né? Que nós somos evangélicos. Sabia? Nós seguimos o evangelho. Somos evangélicos. Os que falam que são evangélicos, na verdade, eles são biblistas. Biblista é uma outra coisa. Né? Não, eu sou crente. Crente em quê? Né? Tem esse menino agora que um grande pastor, né, uma força extraordinária, esse rapaz que foi acusado, está sendo acusado por estupro no Rio de Janeiro. Aquilo lá é armação. Está preso o pastor. É armação. Armaram e ele está... Eu estou falando ao vivo, falando para o mundo. Esse pastor é inocente. É inocente. Armaram. Porque ele é uma grande autoridade, sem ter consciência, no campo psicológico. Ele é uma grande águia no campo da psicologia. Então ele não permite que a mente alheia tenha tempo para a reação. Ele toma a mente de assalto. E aqueles que estão diante dele paralisa. Então, esse, não sei como é que ele chama, é do Rio de Janeiro. É um que está sendo acusado de estupro, uma coisa assim, alguma coisa do gênero. Então, esse pastor, ele pode ter outros defeitos, mas nesse caso não. Armaram e ele está sendo punido por isso. Porque ele fraquejou, né? Mexe com correntes muito pesadas. A corrente da hipnose, né? Hipnose coletiva. Quando ele passa aquele, como fosse um pano, ou acho que é um paletó, ele neutraliza as mentes e você entra em estado de êxtase. Então, quando ele fala para o que está preste a partir para o mundo espiritual sobre outras forças, que você largue aquela linha de pensamento ou de medo, e você percebe de imediato o ser mudando a faixa psicológica, a faixa mental. E a transformação é perfeita, é grande. O trabalho dele é perfeito. Mas deu cobertura a outros seres que têm poder político, e na política as coisas são utilizadas de outra forma. Bom, mas voltando à questão do Dr. André Luiz, ele não aceitando o segundo marido como sendo filho de Deus, ele passou a ter uma postura de que Deus não é plenamente sábio e nem justo por excelência. Porque criou alguém com um defeito. E esse ser
poderia ser qualquer coisa, menos o seu irmão, menos filho de Deus. Na hora que ele negou a obra de Deus, a obra de sua criação, ele foi penalizado. Onde? Em si mesmo. A luz, nós somos vasos refletores da luz. Nós não somos possuidores ainda. E logo ele é arrastado por forças psicológicas novamente ao umbral. É isso? E lá ele observa novamente os seus antigos companheiros. A colônia de pensamento igual. A colônia de vida, de visão igual, semelhante. De exclusividade, de vácuos, de partes vazias. E ele passa a observar que ele precisa tomar uma decisão urgente, não é para amanhã. Então ele vai lembrar-se de Jesus. E Jesus vai dizer: orai e vigiai para quê? Não caias em que tua ação seja tentada. É isto? Oração. O que é oração? Ação na hora, é agora. Você tem que agir. E o que acontece aí? O desenrolar disto. Ele toma a decisão de oração. Agir naquela hora. Oi, Dan. Tá linda, Dan. Então, oração. E ele volta. Ele poderia ligar em pensamento aos antigos companheiros do nosso lar. Pedir ajuda. Poderia ter alguma resposta isso aqui? Poderia. Mas seria eficiente? Eficaz? Não. Ele poderia ir na farmácia buscar o remédio pro carinha lá? Poderia, né? Ele poderia solicitar que encaminhasse para uma junta médica? Poderia. Mas é oração. Agir naquela hora. E, nesse caso, eu tenho que perdoar. Eu recebi medicamento e, a partir da primeira dose, segunda dose, eu tenho que produzir. Produzir como? O trabalho. Olha a atitude dele. Ele volta à casa que lá reside os seres amados, fruto do seu grande amor, sua ligação profunda, a mulher sorridente, a mulher que ele gostaria de estar encarnado com ela, né? Mas, por outras forças, ele partiu. Agora ele voltou para resolver um problema que ele está achando que tudo aquilo é uma dinâmica de vida, na verdade é uma dinâmica de desencarnação. Olha onde o André Luiz voltou, ele realmente desencarnou. Quando ele pegou a água, um fluido composto de 2 gases em porção de 2:1, que contém 70%, o corpo do argentino, a composição é 70% de água. Então, eu posso utilizar esse mecanismo, esse fluido, e atingir com facilidade 70% daquele corpo. E ele produz os seus fluidos, deposita no fluido físico e induz mentalmente que o outro faça uso em doses homeopáticas durante a noite.
Então, o fruto do... Doutor Soares, tudo bem com o senhor? O fruto do pensamento do doutor André Luiz, acumulado num líquido e em doses homeopática durante a noite, era o remédio necessário para a restauração fisiológica e perispiritual do segundo marido de sua esposa amada. Quando ele de manhã, percebendo que a mulher estava aflita, acordou aflita, e mexeu com o segundo marido, e ele, brincando com ela, levou o corpo à adormecência. Ela ficou apavorada, insistiu, e logo ele retorna com grande gargalhada, mostrando o seu espírito, o estado de espírito, altamente feliz e satisfeito, por ser curado por seu antigo concorrente, né? Por ser reconhecido como filho de Deus. E ao ser reconhecido como filho de Deus, ele outorgou o direito do doutor André Luiz. Ele assinou que o doutor André Luiz pudesse entrar no mundo dos desencarnados. Até então, não. Quem tinha a chave para manter o doutor Luiz no mundo, André Luiz no mundo dos mortos? O segundo marido. O segundo marido que tinha a autorização. A assinatura dele é que era o necessário. E aqui voltamos a observar Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele. Na mesma casa. Se não fizer isto, é possível que depois de distanciar de ti, ele venha a te entregar aos tribunais. E você terá grande penitência para fazer esse resgate. Então, as famílias que têm os seus componentes em desequilíbrio, eles foram chamados para uma oportunidade de reequilíbrio. Papai com filhinhos, mamãe com filhinhas, maridinho com maridinha, né? Uma esposa, né? Então, cunhadas, nora, sogra, esse núcleo familiar, sócios, relação profissionais, de chefes subordinados, até levarmos a outros patamares, que é o comportamento social, né? De escravizantes e escravizados e excluídos. O sistema em que vivemos, os escravizantes recebem juros, os escravizados pagam juros. E os excluídos são excluídos do sistema. Não serve nem para ser escravo, nem para ser escravizante. Você pega essas matérias, vai num curso em PhD de economia. Vocês não têm isso. Sintetizado dessa forma. E a estrutura humana é essa. As grandes máquinas de guerra só sobrevivem quando? Para escravizar. A guerra é escravizante. A guerra, todo o sistema só existe porque existe forma de escravização. Então, em síntese, os escravizantes recebem juros, os escravos pagam. Isso aconteceu quando? Dia 8 agora foi assinado, foi aniversário de assinatura da finalização da perseguição de uma etnia por um grupo social. Então,
se achava-se esse grupo superior, né? E foi em 1945, dia 8 de maio de 1945, que assinou-se a rendição da Alemanha. Por que a Alemanha teve aquele surto, um surto isso, né? De querer escravizar? Porque foi escravizado. Como? Pega a história da Primeira Guerra, onde desencarnou um dos mentores dessa casa. O Dr. Adolfo desencarnou em 1918, 17. O peso de escravização econômica que foi colocado para a Alemanha, nação nenhuma sobrevivia. E este peso de escravização foi que deu o vácuo para a criação de toda a força de repúdio para a Segunda Guerra. E estou falando isso ao vivo para o mundo. Falando isso. Então, acontece que a forma não mudou. Não mudou. É necessário buscarmos terceira via. Qual é a terceira via? A terceira via está no Evangelho. Não no biblismo, está no Evangelho. O biblismo também é outra forma. O biblismo autoriza a castra escravizante e a escravizada. A escravizante pode cobrar 10% da tua força de trabalho. A escravizada tem que pagar 10% da sua força de trabalho. E os excluídos são os excomungados. Não servem para um nem para o outro. Né? O Evangelho, ele vai substituir essa modalidade. E vai dizer, tenha o espírito humanista. E o espírito humanista, para a sua organização, a prática chama-se caridade. Então, no Evangelho não existe uma vírgula citando a autorização a qualquer rastro do cristianismo, a cobrança de absolutamente nada da força de trabalho nenhum. Porque o cristianismo, ele é humanista puro. O maior humanista que a humanidade já teve, chama-se Jesus. O maior feminista da humanidade, Jesus. Né? Mas deram um jeito de colocar aqui, né, para os leigos, o Velho e o Novo Testamento, aí virou uma salada, o samba do crioulo doido, né, que ninguém entende nada. Isso, ficamos aqui sofrendo. Então, o doutor André Luiz, voltando ao caso do doutor André Luiz, ele, quando faz a sua doação, recebe a libertação para o seu desencarne, acontece que o doutor André Luiz, ele percebe que não tem mais nada a fazer ali, a não ser continuar fazendo as suas preces, produzindo o seu amor, mesmo que seja distância. Para o pensamento não existe distância. E depois da tarefa cumprida por seu trabalho, a noite inteira rezando, surge o momento em que ele sente necessidade de partir. E a serviçal da casa percebe a sua presença. Na sua chegada é o animal que percebe. Na saída é a serviçal. Né? E a preta velha, a empregada doméstica, vai dizer: vai com Deus, doutor André. Cena belíssima, né? E André volta para o mundo dos desencarnados. Não para o mundo dos mortos, para o mundo dos desencarnados. Na porta da grande instituição chamada Nosso Lar, recebe o abraço dos companheiros, dos técnicos em desencarne. Diz: André, hoje pode te dizer desencarnado, venceste a mais dura prova, estar diante de quem ama sem apego, amar com liberdade. Dizem que o amor mais perfeito é o amor de mãe, né? Mentira. É o amor mais egoísta possível. Tanto é que é um amor em simbiose. O ser mais egoísta também é a criança. Tudo meu. Vai tirar um brinquedo da criança. Né? A mãe é minha, tudo meu. Esses dias eu estava na casa da minha cunhada, abraçando a minha esposa. Chegou o sobrinho,
Para de morder a minha tia. Para de morder a minha tia. Sabe, a tia é só minha esposa é minha, a Dana é só minha. Não, 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 não. A tia é nossa. A nossa. Eu também estou incluso, né? A tia é nossa. Então, não é o amor de mãe. O amar incondicional. Sem condicionar a nada. Eu não sei por que eu enveredei por esse caminho e já estou aqui quase 1 hora conversando. Respondi, menino, a tua pergunta sobre morto e desencarne. Morrer é fácil, certo? Desencarnar é que era, nego. Para encarnar novamente, aí precisa desencarnar. Nem sempre. Não. Morto pode encarnar. Pode. E quase sempre é isso que acontece. É difícil os desencarnados encarnar. O filme mostra que desencarnados reencarnam. Reencarna. E os mortos também. Ele reencarna para poder pagar, resgatar. Não é pagar, nem tem pagamento nem nada, não. Que Carneiro das Casas Bahia, que é? Não é nada disso. Seguinte, é a tua vida, as tuas atitudes, que vai levar à tua grande liberdade. Enquanto não entendermos que somos dono de tudo e nada pertence e nada nos pertence, você tem tudo, ao mesmo tempo você não tem nada. Verifica se o corpo é teu. Verifica se você pertence a você mesmo. Não. Quem te criou? Você é do teu Criador. Você não é seu. Por isso que esta grande força, e é interessante, quem muito fala em religião, quem muito fala em poderes, isso, aquilo, mais pouco entende. Faz muito discurso, pouco observa. Só os grandes... Caríssimo, como é que está você? Tudo em paz? O Henrique é nosso irmão e dirigente da casa em Peruíbe. É um grande lutador, né? Lá tem muito dinheiro lá, Henrique? Tem bastante para receber e pouco para gastar. Muito bom. Então é isso, né? Então o Espiritismo vem traçar uma linha de libertação. Libertação. Libertação é liberdade de ação, hein? Tem muita gente que fala, eu sou liberto. Liberto de quê? Que a sua língua te aprisiona. O teu ouvido te aprisiona. O teu pensamento te escraviza. Onde você está liberto? E quando você achar que essa grande força é só servidora para a tua etnia, você está salvo os demais, você condena, acabou, menino. Tem que refazer a lição. Esses dias eu sou espírita, porque acho o espiritismo encontrei nele substância psicológica muito interessante. Nos ensina a construir um poder e exercitar um poder de auto-reerguimento e erguimento dos outros, né? Conhecer-se. No dia que eu pegar as minhas qualidades e potenciá-la de luz para te ofuscar, já não sou mais quem digo que sou. Então, para o espírita é necessário ter aula contínua com 2 grandes pedagogos. Você nunca sai da sala de aula. E esses 3, quem é pedagogo aqui? Tem algum pedagogo aqui, não? Você. Só ela? Tem mais ninguém aqui?
Hoje, quantos anos você tem? 62. Você dá aula aposentada. Você gostaria de voltar para a sala de aula novamente? Não tem vontade? Nenhuma sala especial? Talvez. Pessoal da CD? Sim. Só aqueles, outros não. Quando que você acha que você poderia... Que curso poderia prepará-lo para ser uma melhor professora? Com quem você gostaria de ter aulas hoje? Quais seriam os mestres que você gostaria de ter aulas hoje? Para se preparar para ser uma mestra na sala de aula. Acho que até com os mesmos que eu tive aula. É, né? Os seus alunos já caíram? Já viu eles caírem? Moralmente? Nenhum deles. Mas é possível que eles tenham caído? É possível. Geralmente, se você quiser blindar da queda, mesmo a queda sendo o exercício natural de quem caminha. Existem 3 grandes professores que preparam você para uma atividade que seus alunos jamais cairão. Esses grandes professores chama-se professor e grande pedagogo tranquilo. Outro companheiro dele, grande pedagogo chamado natural. E outro grande pedagogo chamado simples. Simples, tranquilo e natural. Se você tomar aula com esses 3 grandes pedagogos, teus alunos jamais cairão. Simples. Simples. Tudo bem, Ed? Doutor Marcondes. Caríssimo, tá bem? Eu estou em paz. Tentando aprender. Tá tentando pegar um espírito aí embaixo, menino? Ah, o espírito da bengala. Ah, só sendo teu mesmo, hein, menino? Ela não gosta que fale, mas ela é a mãe de Salazar. Não, irmã de Salazar. Prima. Sobrinha de Salazar. Salazar deixou muita grana lá nas ilhas onde cai a irmã. Para ela. Cadê o rapaz aqui? Entendeu, meninada? Fácil aqui? Alguma outra pergunta, não? Diga. O senhor estava falando de animais, né? Os animais sentem alguma coisa que não seja no mundo carnal? Claro. Sentem, né? Claro. Porque houve uma situação na minha casa, que é o seguinte, tem um cantinho em casa que tem uma máquina de lavar. Eu estava justamente naquele cantinho, eu tenho uma cachorra, que é da minha cunhada, mas ela fica muito mais comigo do que com a família inteira. É impressionante ela. Eu chego, nossa alegria da casa é quando eu chego para ela. E justamente naquele canto que eu estava com ela, eu saí daquele canto e ela ficou ali rosnando, parecia que pelo tudo erguido para cima, mas não saía. E eu, lógico, não via nada. Mas ela parecia que ela estava querendo tacar alguma coisa ali. O senhor falou e me chamou muito a atenção isso, assim, pô. Animal é muito bom, né? Uma história de Chico Xavier. Ele tinha lá um animal e de repente o animal desencarnou. Ele, como sempre, fazia as suas peregrinações na rua
e reconheceu, né, aquele animal reencarnado. E ele falou para a pessoa que estava com ele, disse, olha, fulana, aquele animal é o nosso. E era um animal de rua. Mas como assim, Chico? Você quer ver uma coisa? O Chico lembrou que à noite, ou quando queria que o animal estivesse junto dela, pegava um saco, né? Batia no fundo do saco, colocava no chão, ou segurava, e falava o nome. Ele vinha, pulava dentro e ele agasalhava. E na rua, disse, vamos ver se ela pegou de um saco, abriu a boca, bateu e chamou o nome. Ela suja no meio da rua, ela abriu os olhos, reconheceu. E reconheceu o gesto de afetividade. E pulou no saco, e ele acolheu e levou novamente para casa. Então, essas histórias, eu não tenho autorização dos espíritos para me aprofundar em explicações desse gênero. A minha autorização é para falar do homem, que está além do estado animalístico e que está aquém do estado angelical. Então, animal e anjo não vou falar, mas na espécie humana tem autorização para falar. Para a espécie humana. Nem aquém, nem além daqui. Então, me desculpe, mas eu não vou, se alguém pedir alguma explicação, não entro nessa linha, porque não tem autorização para isso. Né? Sim, sim. Dizem as leis naturais, da lógica, né, que estão em evolução. Mas eu não posso entrar nesse assunto. Paramos por aqui? Tranquilo? Simples? Natural? Diga. Você falou, vai ter uma coisa me aguçou a mente aqui. Você falou sobre as guerras. E a gente ouve falar alguma coisa em relação a uma casta dominante chamada Illuminatis. Sabe alguma coisa a respeito disso? Iluminar e? Illuminatis vem isso. Grupo dominante que luta por um governo único no mundo. Jesus é um desses, né? Jesus é um Illuminatis, vamos dizer assim, né? Mas não pela guerra, mas pelo humanismo, né? Certo? E aqui, não, são tendências naturais que nós temos de criar aqui profecias de destruição, porque nós estamos muito ligados ao campo da destruição da escravidão. Da liberdade, acho que Jesus foi o único que chegou e postulou-se, né? Quando falaram que o mundo era pequeno para todos os povos, ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Né? Quando falaram que a comida era pouca, ele disse, haverá multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Quando falaram que a opressão seria tamanha que ninguém falaria as verdades. Então ele vem dizendo, né? Se vocês se calarem, as pedras falarão. Então, o grande direcionador para uma vida melhor está embasada nesse grande mestre chamado Jesus. Né? Existem outros mestres com portadores de grandes verdades, existem, né? Mas mesmo ele eleva, coloca a humanidade num caminho em construção. Ele não finaliza. Quando fala do processo de amor, ele diz, amarás, tempo verbal futuro, a teu Deus sobre todas as coisas. E ao teu irmão como a ti mesmo. Ele não disse ama. Ele sabe da nossa condição
extraordinária, pequena, né? Míope, de seres infantilizados. Amarás. E, no tempo futuro, as possibilidades estão abertas para todos. Né? E o processo reencarnatório vem dar aqui a geopolítica, o grande mecanismo de aperfeiçoamento. Se hoje você tem um discurso, um apego doentio a uma etnia, uma declaração de amor, logo você será corrigido. Você vai nascer para aprender a amar, reencarnando na etnia em que você sinaliza como sendo o núcleo do teu ódio. Aquilo que você despreza, você será convidado a amar. Já que amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Então hoje, os componentes de grandes nações serão convidados pelo processo reencarnatório a postular-se, participar na grande composição geopolítica social. Por que esse silêncio todo, hein? Você desse amante dos metais, que danado você está fazendo com essa corrente do peito? Você vem de João Pessoa? Não, sou paulista. E o que é isso? Aqui eu gosto porque representa o sol, a alegria, a saúde e a vida. E esse negócio de João Pessoa aí no peito? Eu estive lá e a dedicação à cidade, a terra bacana. Você esteve lá quando? Mas você nem lembra. Tem que perguntar à esposa. Ano passado. Ah, o ano passado. Muito bem. É boa. Apesar do Nordeste é um espetáculo. Como é que é? O Nordeste é um espetáculo. Apesar do... Das más línguas. Na Marinha não gostou de lá, hein, bicho? Sou paraibano. As más línguas, aqueles que não conhecem o Nordeste. Ontem estava lendo Dom Pedro II. Tudo bem com a senhora? E Dom Pedro II faz nem seu discurso em favor da libertação dos escravos, comemoração dia 13 agora, né? Então, ele escreve para um dos jornais do Rio de Janeiro e discursa na Câmara dos Deputados do Império, falando sobre a grande seca de 1845. E essa grande seca fez com que os fazendeiros cearenses vendessem quase que a totalidade dos seus escravos. Depois da venda dos escravos, aquelas fazendas foram uma das mais produtivas em anos seguintes. E escreveu Bezerra de Menezes que a liberdade dada àquele povo era uma demonstração para o mundo de que a escravidão é um grande erro para qualquer sociedade. Então, talvez seja por esse mecanismo de termos, muitas vezes, a bênção ostensiva do sol, que os seres não gostam de falar, né? Certo? Sou nordestino. E graças a Deus que foi ali no calor escaldante daquele pedaço de chão que foi dissolvido os miasmas
que os miasmas de vermes, vírus e bactérias que compunham o meu perispírito, né? Então, os seres que nascem das regiões quentes, eles têm um objetivo, né? Para a asepsia de suas almas. Você pode ver que é difícil encontrarmos seres de uma inteligência hiperaguçada, em especial o pessoal que vive na linha do Equador. Muito voltado, parece que a ser moradores de um eterno spa, sem muita preocupação com o dia de amanhã, parece que é uma grande férias. Mas os que estão abaixo da linha do Equador, que são os grandes portadores dos desenvolvimentos, mas também os criadores das grandes guerras. Tanto é que na estação de verão, você quer mais viver a vida, né? Agora você entra em um processo muito depressivo, é o processo do inverno, porque você recolhe-se, né? É no processo de caverna, você morreu os sonhos. Entra o outono, você começa a desfazer as malas de uma grande viagem, você começa a refletir, colocando as coisas no lugar, é organização. Aí a aparente morte, na verdade, você está planejando um processo de vida. E esse processo de vida surge com grande entusiasmo, né? Esse grande entusiasmo é a primavera, né? É o nascimento, a aparente morte, ela surge, um esplendor gigantesco. As árvores são pedidas emprestadas todas as suas folhas, né? E ela doa inquestionavelmente as suas folhas. E a aparência é de morte, mas ali está o grande planejamento para um grande floração e produção de um grande banquete de gorduras e de açúcar. São as frutas. E aqui os animais vão observar esse movimento e vão procurar o acasalamento para esse período fértil, abundante em alimentação. Do mesmo jeito que chega a grande abundância de alimentação, ela surge com a preparação de uma grande liberdade. Mas isso é cíclico. Logo depois, o grande verão, a grande liberdade, a grande exposição, ou as suas férias, você é chamado a refletir, desfazer e reprogramar-se para um novo ciclo. E nós achamos que é muito simples, muito fácil, tudo é um grande movimento, e não é. Mas que bom que você foi a Paraíba. Pena, né, que a Paraíba só existe por causa de Frei Caneca. Sabia? Sergipe, Alagoas, e Piauí, Sergipe, Alagoas e Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, uma parte da Bahia, outra parte do Ceará, só existe por causa de Frei Caneca. Ou vocês não sabem disso, né? Quem sabe disso? Vocês não sabem disso? É a história que não é contada. História que não é contada. E aqui a obra de Portugal. Quando surge o grande movimento separatista, feito em Pernambuco, Pernambuco é um grande estado, uma força gigantesca, política e de altíssima produção. E lá, comandada por
homens cultos, derivando da sociedade holandesa, força dos índios africanos, a plantação de cana-de-açúcar, as terras férteis, grande área litorânea, e ali poderia se tornar um grande estado. E há o movimento de Frei Caneca. E nesse movimento, Portugal percebe que é uma grande ameaça manter essa unidade extremamente forte. Marquês de Pombal sabia do potencial desse grande estado. Quando percebe essa possibilidade de separação, manda buscar os líderes. E um dos líderes é Frei Caneca. Então ele é captado, colocado em Manaus e começa a descer. Chega na Bahia. Na Bahia, no Colégio da Lapa, é encontrada uma grande mulher. E essa mulher chama-se Joana Angélica. Também tinha o pensamento de liberdade. E mandaram entrar no Convento da Lapa. Convento da Lapa, na verdade. E foi desautorizado as autoridades a entrar no Convento da Lapa. E mataram Joana Angélica na porta do Convento da Lapa. E levaram para outro lado para fuzilamento de Frei Caneca e outros companheiros. Um dos atiradores disse: eu já li que matar padre é azar na certa, não vou matar. Mas você tem obrigação, você vai matar. Ele foi, ao apontar a sua arma, ele, vítima do seu preconceito, ele teve um infarto fulminante e morreu antes de Frei Caneca morrer. Então estava mais uma vez confirmado que matar padre é azar, especialmente Frei. Então no segundo pilotão, o cara menos despreparado e atirou, puxou o dedo e matou o Frei Caneca. Nesse momento também morre, nessa mesma ocasião, Joana Angélica. Depois de algum tempo, Joana Angélica é a reencarnação de Clara, companheira de Francisco de Assis. Já no século XX, volta desencarnada, não morta, mas desencarnada, Joana Angélica. E faz uma grande contribuição para o movimento espírita cristão, especialmente no campo da psicologia. E com uma parceria psicológica com um grande médium chamado Divaldo Pereira Franco, ela assina Joana Angélica, morta no convento, na porta do Convento da Lapa. Neste episódio, ela passa a assinar como Joana de Ângeles, a grande mentora de Divaldo Pereira Franco. E aí, continua a história. Portugal, para não permitir continuar essa ameaça, resolve dividir, fracionar. E o grande corpo administrativo cedeu ao Rio Grande do Norte, Paraíba. Do outro lado, uma parte para a Bahia, sertão da Bahia. Do outro lado, criação do Alagoas e Sergipe. Piauí já é um pedido dos filhos
de Susana Dias, fundadora de Santana de Parnaíba. A história do Brasil é riquíssima. Pena que vocês estão interessados em Salve Jorge. Tá? É o Big Body. Hã? Santana de Parnaíba. A cidade de Souza, na Paraíba, é fundado por um dos participantes em 1758, é fundado por um sobrinho, ou acho que sobrinho, de Susana Dias. Souza, onde deriva o melhor coco do mundo. Madonna toma banho de água de coco produzido em Souza. Então, tudo bem, doutor Marcelo? É que nós não conhecemos, não vamos ver a nossa história, nós queremos ver outras coisas, né? Não interessado em outras coisas. Tudo Pernambuco. Mas isso não fala no livro de história, não fala nada, né? Quando vocês veem também Joana, a papisa, né? A mulher que era papa, já saberam disso, não? Tinha uma mulher que era papa? Sabia ou não? Nunca souberam que tinha uma mulher que era papa? A Babina era papa. Então, como é que essa mulher que tornou-se papa? Ela tinha 2 irmãos, queria muito ser padre e não deixava, só para mulher, só para homem. Então ela percebeu quando um dos irmãos dela foi dado como morta, ela pegou o documento dos irmãos, do irmão, foi lá e se alistou como sendo seu irmão, sendo o irmão. E passou a ter vida de homem, se vestiu como homem, e assim prosseguiu. Como tem que ser a melhor, por esse caso, não entrou em zona de conforto, sempre produzindo, sempre muito atenta. Ela passou a ser escolhida como sendo um ser inteligente. Só que ninguém vive sozinho, né? Não tem verdade que seja eternamente oculta. Um dos padres percebeu que ela era mulher. E se tornaram amante, né? E ela assumiu os cargos, tal, foi eleita papa. E natural, os seus títulos, as leis naturais não respeitam. Seus cargos não respeitam, são coisas do homem. Então, se relacionaram, não tinha camisinha, não tinha anticoncepcional. O que aconteceu? A Joana engravidou. Chegou a época da procissão, lá vai a Joana na procissão, né? Na procissão. E entre trabalho de parto na procissão. A criança nasce no meio da multidão. Não sei se é a casa que caiu, viu? Eu só sei que recolheram e modificaram. A Joana não está relacionada como sendo uma papisa. Ela foi retirada do seu nome da história. Assim como esses episódios foram retirados dos livros de história das escolas. Então a história que lhe contam não é bem assim. Por isso, meninada, só vê Deus o homem ou a mulher que para como uma grande águia à distância para observar. Aquele que não tiver tempo de observar jamais verá Deus. É necessário parar para observar. Ter o espírito observador. E as coisas vêm do simples, né? Vem do momento de você estar olhando e de repente aparece. Esse grande arquiteto, Oscar Niemeyer,
Eu acho que é Lúcio Costa, né? Ele e o seu colega pensam em fazer 2 conchas, né? Como símbolos de Brasília. Como é que ele vai fazer aquilo? Tem a ideia, mas como é que vai fazer? Ele tem a intuição de fazer uma coisa diferente. Ele vai tomar calor danado, ele vai tomar um suco de laranja. Ele vê o português pegando a laranja, cortando no meio. Quando ele era uma esfera, bola, né? Um corpo só. Cortou, virou 2. E uma para baixo e outra para cima. Ele disse, é isso aqui. Ele foi, voltou para o escritório e reproduziu esse ato do corte de uma laranja, e é o símbolo de Brasília. As 2 conchas para baixo e para cima. E aqui vai se colocando as coisas no mundo, né? Sempre dessa forma. Enquanto vocês vão observar os grandes discursos, né? Tínhamos agora há pouco um grande fenômeno, que era a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, não é isso? Não, porque eu vou atirar, fazer aquilo, fazer... Você olha, o discurso não é de agressão. Ele está pedindo dinheiro. Pede dinheiro. Existem diversas formas de pedir dinheiro. Ou de pedir as coisas. Ou de subjugar o outro. Existem formas, pelo olhar, pelo barulho, né? Ou pelos acertos. Eu tenho 49 anos, mas peguei, lia muito, no movimento do comunismo e capitalismo, né? Qual era a grande mãe do comunismo? A grande base. Era a União Soviética, era propagandista, mas a grande fundamental não era a União Soviética. Quem era? Hã? Não. Quem? China. E olha que interessante, né? Uma grande esfera, globo, né? 2 partes. Tá uma laranja. Tá dor no pulso, não, né? Já vamos. A minha mulher, quando começa a falar do relógio, o relógio estava ali, eu via sempre. Agora colocar aqui, aí ela fica fazendo assim, né? Então, vocês observavam, havia aquele grande discurso, comunismo e capitalismo. Enquanto havia o grande discurso aqui, a separação, ele estava separando aqui, estava unido aqui embaixo. Então, o que hoje os Estados Unidos quer mudar a ordem, isso foi iniciada, o uso da mão escrava para a sustentação do seu fenômeno econômico há 40 anos atrás. Foi há 40 anos atrás, 50 anos atrás, que as empresas americanas foram para a China. O grande discurso está aqui, ó. Está o grande discurso, a separação de ideias. Quanto mais ela se separa, mais ela se une aqui. Sempre assim. E agora o contrário, né? Elas se juntaram e tem um discurso afinado aqui, não é isso? Estão tudo unidos aqui. Quanto mais unido aqui, elas estão desunidos aqui, ó. Tanto é que as empresas estão saindo para instalar-se na América do Norte novamente. Porque a mão de obra escrava já não é mais interessante. Em cima está unido, embaixo tem que estar desunido. Se estiver desunido embaixo, está unido em cima. Se estiver desunido em cima, está unido embaixo. Isso é fato. Procure isso em todas as relações, você vai encontrar sempre isso. Você respira e fala, caramba, que danado eu vim fazer nesse lugar de doido, nesse médio é doido. É assim que vocês pensam? Esse cara é louco. Hã? Certo? Tá, meninada? Que horas são, hein? 7:30. Vamos agradecer a Jesus, agradecer aos irmãos que estão em suas casas, pela oportunidade de estarmos juntos.
A vida espiritual é muito dinâmica. Se os senhores estiverem com alguns doentes ou com algum doente, não é necessário vir a esta casa. Onde você estiver, rogue ao grande mestre e governador do planeta Terra, ao mestre Jesus. Peça a ele autorização de uma visita de alguns dos seus cirurgiões, professores, orientadores. Porque não precisa vir a casa, é preciso entender a causa. E a causa será vivida dentro dos automóveis, nos departamentos, dentro do seu palácio, numa choupana, na caverna, na rua, debaixo da ponte. Viva a causa, não procure a casa. E hoje agradecemos aos pensadores, aos trabalhadores que proporcionaram o desenvolvimento científico de que essa palavra e estas ideias sejam divulgadas para o planeta inteiro, simultaneamente. Semana passada tivemos, eu acho que 5 mil, quase 5 mil e poucas pessoas assistindo. Então teremos hoje, amanhã de manhã, em Santana Parnaíba. E tem outros dias, outros horários. Vocês buscarão esses bate-papo, né? Onde os senhores estiverem. Precisa estar aqui. E onde estiver, se quiser nos ajudar, nos ajude com sua prece. Doe do seu coração, de sua alma. Peça a Jesus que nos auxilie. Auxilie o grande movimento humanista. Não precisa criar força para se separar dos escombros sociais que nós somos co-criadores. Não precisa criar força para se distanciar. Crie força para enfrentar, a modificar. Porque não estou aqui por amor aos senhores, estou aqui por amor a mim mesmo. Aprendi isso com Francisco de Assis. Diante da grande massa faminta, Senhor, permita que eu leve pão a quem tem fome. Onde há treva, permita que eu leve a luz. Onde houver desunião, eu leve a paz. Não é tarefa que deverei pedir para ninguém, mas pedir para mim mesmo. Porque eu só posso existir por causa dos senhores. E os senhores só podem existir por causa de nós. Por isso que somos seres sociais. Criamos um grande corpo social, mas sem perdermos a nossa individualidade. Então pedimos as forças psicológicas dos formadores de ciência, a união de todos os religiosos, sintetizada na grande poesia do mestre governador da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado é a tua luz que ilumina o mundo psicológico de todos nós. Perdoa o meu estado de animal e permita que eu tenha entendimento de entender também do meu irmão. Mas nos dê lucidez para conhecermos os nossos defeitos, mas nos dê as mãos e seguimos juntos no processo de auto-recuperação. Que o mestre amigo envolva com o seu manto azulino branco todos os homens que se colocaram no posto de dirigente das grandes nações. Que os laboratórios de descobrimento de Deus a cada instante
potencialize as suas forças e trazer esclarecimento para o homem, para o mundo em que vivemos. E a sublime força que sentimos derivada de todos nós tem a força de construir um só corpo, um só pensamento, em uma só direção. Que assim seja, amigos. Em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, agradecemos aos grandes pensadores do judaísmo, os grandes pensadores do budismo, os grandes pensadores do hinduísmo, os grandes pensadores do confucionismo, os grandes pensadores do islamismo e os grandes pensadores do cristianismo e os livres pensadores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.